Bom dia, pessoal. Tá comigo, Tati? Deixa eu ver se a Tati falou aqui. Tá comigo? Estamos no ar, Tati? Sim. Ótimo. Então vamos lá, manhã fria, mas de notícia quente aqui no Fórum Café que nós estreamos ontem, eu e a Eliane Almeida. A Eliane Almeida vai falar um pouquinho dos assuntos, mas é lógico que o assunto principal dessa manhã de terça-feira, é a operação da Polícia Federal que acontece nesse momento lá no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, na capital fluminense, residência oficial do Wilson Witzel, também classificado como um dos principais inimigos de Jair Bolsonaro. Tem todo um contexto que envolve essa operação que a gente está acompanhando aí desde os primeiros minutos dessa manhã de sexta-feira, que começou por volta das 5h40, né, que os 4 viaturas policiais chegaram na residência oficial do Wilson Witzel, Palácio das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, e logo depois disso a gente soube aí que essa operação é chamada Operação Placebo, porque que ontem foi apelidado pela deputada federal Carla Zambelli como Covidão. Então, tem todo um contexto que já envolve essa operação no Rio de Janeiro, que é onde o Bolsonaro aí sempre teve esse anseio de realizar trocas no comando da PF, que foi efetivado no começo desse mês. O cenário é de um doi-code começando nessa ditadura Bolsonaro. Bom dia, Eliane Almeida, chegando aqui com a gente também. Bom dia a todas. Dia quente, né? Dia quentíssimo. Aqui em Santos ainda está uma temperatura agradável, não tão frio como parece estar aí onde você está, mas começa quente de verdade. Eu estou na serra, perto da Serra do Japi, aqui em Jundiaí, bem do lado da serra, por isso que está bem. Então tá friozinho mesmo. Aqui ainda tá bonzinho. Mas a temperatura do Brasil, no geral, hoje está bem quente. Está quente. E vamos começar então, né? Tem um anúncio aí, você pode chamar aí o vídeo. O Renato Rovai também caiu da cama com essa notícia, né, Eliane? Com certeza. Vamos lá ver o que ele tem para dizer para a gente hoje. Olá a todas, olá a todos. Bom dia ao Plínio, a Eliane, a todos os internautas que estão assistindo o Fórum Café. Bom, acordei hoje com essa notícia quentíssima, uma operação da PF na residência oficial do governador do Rio de Janeiro, uma operação que já havia sido anunciada ontem de alguma maneira pela deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, que inclusive deu nome à operação Covidão. Segundo ela, seria uma operação que já estava gestada há algum tempo ali no alto escalão da Polícia Federal, talvez, evidentemente, no alto escalão do governo federal, e que envolvia governadores de estados que estariam utilizando-se de máfias para compras na área de saúde relativas ao coronavírus. Enfim, operações da PF têm que ser secretas, elas não podem vazar. Uma deputada federal tendo essa informação privilegiada, se ela fosse aliada do governador Witzel, ela poderia ter falado para ele se precaver. De alguma maneira, ao ela ter falado ontem isso, ela já antecipou fatos que podem ter desmobilizado se porventura houvesse aí um caso mesmo de corrupção e que precisasse de investigação da Polícia Federal. Mas o que mais chama atenção e que eu queria destacar aqui para vocês, amigos do Fórum Café e amigas,
é que nós estamos lidando com uma polícia política agora, uma polícia de governo, uma polícia de um governo que ontem o presidente da República almoçou fora da agenda com comandantes das forças militares, né, com o comandante do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, muito provavelmente para discutir essa questão, né, os riscos dessa operação e contar com a solidariedade, muito provavelmente, dessas forças para o que vier, por as consequências que poderiam ocorrer. Enfim, é gravíssimo o que está acontecendo hoje. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, com mais intensidade ainda, no Fórum 11h30. Eu aguardo vocês lá para poder comentar todos os desdobramentos desse caso. Beijos a todas, beijos a todos. Pois é, tá aí nosso editor, o Renato Rovai, que acordou aí com essa notícia. Tem todo um contexto que envolve isso, né, Eliane? Mas acho que primeiro vamos cumprimentar aqui no pessoal que está com a gente, o Elber Bonifácio Ferreira, o Ciro Cedes Clemente, Alfredo Foster, do que se trata? Pois é, Alfredo, tá todo mundo assim um pouco perdido, sabe? Ednei Santana também, o pessoal aqui no YouTube, que está no YouTube, Maria Inês Dias Vieira Braga, bom dia, Maria Inês, Mafra Oliveira, André Corrade, Flávia Moraes, Ruth Nassib, também o Gabriel aqui pedindo o Ciro Gomes, presidente. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente acordou, a gente até entrou no jornal aí com uma certa impetuosidade, né, no Fórum Café. Hoje vai precisar de muito café, aliás, porque a gente está acompanhando essa movimentação. E como é que começou isso aí? Quais foram as primeiras informações que chegaram até nós? Eliane, fala pra gente. Primeiro, que chegou uma informação sobre essa questão da Polícia Federal, mas ainda tinha poucas informações, ainda não sabiam nem quais eram que fez com que o governo tivesse essa intenção de entrar na casa do Witzel. Então, se a deputada está falando... Eu fico me perguntando, na verdade, gente, de verdade, como é que uma deputada pode ter esse tipo de informação? Que poder tem essa deputada? De verdade, essa é a minha grande questão. Como ela pode ter acesso a esse tipo de informação? Bom, hoje a gente, então, vai falar sobre a gente está chamando isso de Bolsonaro usa Covid e a Polícia Federal contra o Witzel. Então, a gente tem que ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? Então, a Carla Zambelli já deixou claro que ela está envolvida com isso de alguma forma, e ela já traz algumas informações, então a gente precisa ficar bem de olho nela também. A gente tem uma outra matéria também lá dentro do site, chamada Doicode de Bolsonaro nas ruas e nas redações. Existe todo um trabalho agora também do presidente da República no sentido de fechar a boca da mídia, né? Então, a Globo e a Folha de São Paulo retirou de Brasília, lá do Palácio da Alvorada, os seus jornalistas que têm sido atacados pelos amigos bolsonaristas. Então, né? E hoje a gente também tem uma ação muito importante que está sendo chamada de Luto e Luta por João Pedro, que foi um menino assassinado pela polícia no Rio de Janeiro, e tudo acontece no Rio de Janeiro, impressionante. E é uma ação que tem mais de 700 instituições de movimentos sociais e movimento negro fazendo uma ação online de 3 horas, hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, contra o genocídio da população negra. Então, a gente tem ações de polícia e ações sociais bem fortes hoje. Pois é, né? Esse contexto, pessoal, a gente precisa pontuar bem o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro é o principal foco da investigação no Supremo Tribunal Federal, dessa denúncia que foi feita pelo Sérgio Moro, né? Da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. A gente precisa desenhar tudo isso para que fique bem claro, não é simplesmente mais uma ação da PF. Existe a questão jurídica, a questão de corrupção, que eu não duvido que tenha havido, né? Eu acredito que ninguém duvida com a questão do Witzel já ter envolvido o grupo dele. O Witzel, primeira coisa, a gente tem que falar que o Witzel é ligado a um grupo político antigo, ali do Rio de Janeiro, embora pareça como novidade, mas ele é ligado
ao pastor Everardo, né, deputado que já foi investigado também, que tem uma série de tramóias políticas por ali. Mas existe, o que a gente quer abordar muito aqui, é essa questão de uma polícia política que está sendo feita. Ontem, a Carla Zambelli, pela manhã, em entrevista à Rádio Gaúcha, falou com todas as letras que o Covidão, ela apelidou de Covidão, viu, Eliane? Vem aí, né? Que a Polícia Federal já estava desenvolvendo investigações contra governadores e ela antecipou isso à Rádio Gaúcha. Isso é muito importante, porque o que acontece? Um dia depois, a gente amanhece com 4 carros da Polícia Federal na casa do governador do Rio. Agora, acaba de chegar uma informação para a gente que a Helena Witzel, que é uma advogada, que é esposa do Wilson Witzel, estaria com um contrato de uma empresa que fraudou uma licitação em relação a essas obras. Eu acredito que seja, a gente está apurando as informações, mas é uma licitação feita durante o coronavírus. O que estava muito em ênfase era a construção dos hospitais, inclusive foi alvo de uma reportagem da TV Globo. Então, assim, a esposa do Wilson Witzel estaria envolvida e isso vai empurrar o Witzel para esse esquema de corrupção montado aí no Rio de Janeiro. O que é importante a gente saber agora? Como a Carla Zambelli falou isso ontem, né? Até menos de um mês atrás, o Bolsonaro reclamava de que ele não estava tendo informações do nosso pessoal do Rio. O pessoal do Rio não me dá informações. O pessoal, né, são os meus particulares, né, os meus informantes particulares. E agora, o que acontece? A gente vê que o delegado da PF, o Rolando de Souza, o Rolando de Souza foi colocado, vamos lembrar aí, na direção da PF, justamente depois que o Alexandre de Moraes barrou, né, a indicação do Alexandre Ramagem. A quem que é o Alexandre Ramagem? O Alexandre Ramagem é um amigo do Carlos Bolsonaro. Vamos reduzir aí, né? Vamos resumir isso aí. É um amigo do Carlos Bolsonaro, é o policial de confiança dentro da PF do Jair Bolsonaro. Existe todo um contexto de investigação em cima do Ramagem. Então, ele não pôde assumir, colocou o número 2 dele, é o Rolando de Souza. O Rolando de Souza, o primeiro ato dele na Polícia Federal foi fazer o quê? Foi promover, entre aspas, né, o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro para trocar o comando. Ontem, uma informação bem importante, isso está na matéria da Fórum, pessoal. Ontem, segunda-feira, saiu no Diário Oficial, estou buscando o nome aqui, que o delegado Tássio Musi Carvalho e Carneiro foi nomeado pelo Rolando Souza para a superintendência da Polícia Federal no Rio. Foi ontem. E hoje essa operação que está sendo conduzida nesse momento lá no Rio de Janeiro, ela é desencadeada por quem? Por uma equipe da Polícia Federal de Brasília. Então, a gente tem um lapso aí de quando o Rolando assumiu a direção-geral da PF para nomeação do Tássio, lá como o superintendente da PF, que a PF do Rio ficou comandada por quem? Por Brasília. A Polícia Federal do Rio ficou a cargo de Brasília. E nesse espaço aí, nesse tempo, foi desencadeada essa operação. Então, quer dizer, existe todo um contexto. Hoje, o Paulo Marinho está chegando, eu estou vendo imagens agora, o Paulo Marinho está chegando na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque ele vai depor lá no inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, depois daquela entrevista que ele fez envolvendo o Flávio Bolsonaro, né? Falando que o Flávio Bolsonaro teve informação privilegiada pela PF, e ele acaba de chegar agora lá na sede na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para prestar esse depoimento junto com quem?
Porque essa ação que está sendo desenvolvida no Rio de Janeiro, as provas, né, todos esses mandados de busca e apreensão vão ser levados para onde? Para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde o Paulo Marinho, que tem sérias denúncias aí sobre esse tráfico de influência dentro da Polícia Federal da família Bolsonaro, está depondo hoje. É um contexto bem interessante, não é não, Eliane? Eu fico me perguntando como é que as pessoas ainda acham que existe algum tipo de inocência nesse processo todo. O ministro Celso de Mello colocou tudo isso em sigilo porque o Flávio Bolsonaro já queria ter acesso ao depoimento que esse Paulo Marinho vai dar. A troco do quê? Por que ele tem que saber? Então, o ministro ele não está tendo medo nenhum de represália nenhuma, ele está indo dentro daquilo que ele acredita que é o correto de ser feito. E, sinceramente, eu espero que a gente consiga ter o mínimo de veracidade, porque existe uma verdade que Bolsonaro fala que quer que apareça, as pessoas precisam conhecer a verdade. De que verdade se fala? A gente sabe que na filosofia existem verdades e verdades. Então, de que verdade este presidente está falando, não é? E por que esse filho quer se envolver nesse tipo de depoimento? Por que ele quer ter esse tipo de informação? Pois é. O pessoal está comentando aqui, ó, o Jonathan Marques, isso aí, cara, ditadura militar judiciária, e nós brincando de esperar a eleição. É muito isso que está acontecendo, viu, Jonathan? Eu concordo contigo. Ercílio Oliveira, bom dia de Sorocaba também. A Rita Jaques, bom dia de Niterói. A Edna Fernandes aqui falando, ela é casada com um militar. Ela quem? Não entendi aqui exatamente, viu, Edna? Narima Flores tem um outro som atrapalhando. Ah, tá, que às vezes sobe um som aqui, a Tati vai cortando aqui. O Luiz Figueiredo, Luiz Figueiredo, e daí? O senhor tiro na cabecinha, PF invade o Palácio das Laranjeiras e o apartamento do Itzel no Rio de Janeiro. Guerra de fascistas. É por aí, né? Eles estão se pegando. Gente, é importante lembrar, porque o Itzel subiu no palanque, né? Ele andava de bracinho dado com o Flávio Bolsonaro na campanha, né? Foi na posse, o jatinho que levou ele na posse do Bolsonaro, estava ele ali do lado do Marcelo Bretas, né, juiz da Lava Jato. É um conluio, a gente cada vez mais está estudando um conluio, e agora a gente está percebendo o quê? Que essa Polícia Federal que quer que o Bolsonaro cobre informações, nada mais é do que um doicode. Para quem não entende muito o que é doicode, é bom a gente explicar, né, Eliane, como funcionava a estrutura do doicode, né? Era um departamento policial que unia aí a Polícia Federal, Exército, Marinha, parte das Forças Armadas, todo o sistema de informação para conduzir represálias aos inimigos da ditadura. E é o que a gente está vendo. Está vendo exatamente isso. Não só contra os governadores, mas tem um elemento novo. Existe a repressão agora dentro das redações. A gente viu aí o que aconteceu esse fim de semana no SBT, que o Silvio Santos, que é um sabujo, ontem a gente já falou, sabujo da ditadura, que agora é um sabujo do Bolsonaro, que cancelou o programa. Hoje a gente tem uma matéria aí da Raquel Sherazade falando um pouco disso, essa repercussão. E o que aconteceu ontem? A milícia armada que está acampada na Praça dos Três Poderes, em Brasília, eles começaram, né, os membros da milícia começaram a ameaçar os jornalistas que fazem a cobertura daquela encenação que o Bolsonaro faz diariamente ali na porta do Palácio da Alvorada. E, então, alguns veículos aí, né, Eliane, tiraram os seus jornalistas de lá pelo risco dessa cobertura, é isso? A Globo retirou e mandou um comunicado para a SGI, falando direitinho por que eles estavam fazendo aquilo, porque os jornalistas não precisam ficar na linha de fogo desse tipo de violência, eles estão ali para prestar um serviço público de qualidade. E a Folha de São Paulo também fez a mesma coisa.
Então, a gente está vivendo uma situação muito, muito similar, de fato, ao que acontecia na ditadura, e a gente está ouvindo pessoas dizerem que isso faz parte do processo democrático. Eu não sei de que democracia se fala quando você justifica esse tipo de violência. A gente está vendo a violência em cima de corpos pobres, quando a gente não estão dando o devido cuidado para que essas pessoas tenham segurança de saúde para não morrer de Covid. E está tudo amarrado, a gente acha que não, mas está tudo amarrado. Então, as pessoas estão morrendo de Covid. Quem são essas pessoas que morrem? Onde elas estão? Estão no Rio de Janeiro, que está um estado que está em estado de calamidade. A saúde está em calamidade. A política está em calamidade no Rio de Janeiro há muito tempo. Eu acho que desde o tempo do Império. Mas a gente consegue perceber isso hoje. Agora, a retomada desse pensamento ditatorial dentro da roupa da democracia é uma violência absurda. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão, no tempo da ditadura, as pessoas tinham que escrever os textos, mandar para o censor, ou tinha um censor dentro da redação, e ele determinava aquilo que podia ser dito ou não. Agora a gente está vendo um outro processo. Primeiro que inventam uma série de mentiras, e aí criam esse novo cenário de fake news, e aí a gente fica sempre na desconfiança daquilo que é verdadeiro e daquilo que não é, e aí lá vem a verdade outra vez, né? Vai pensar, tudo isso que eles estão fazendo, para eles pode ser uma verdade, não é? Para a gente não é, mas para eles é. Então essa dinâmica de censurar o que se diz, de censurar como se diz, a gente tem uma lei dentro da Constituição que determina a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que são duas coisas bem diferentes. Liberdade de expressão não é liberdade de imprensa. A imprensa tem liberdade de noticiar e de passar para a sociedade aquilo que acontece nos espaços que são de interesse social. E a liberdade de expressão também não é dizer o que quer sem pensar na consequência disso, mas é saber exatamente do que você está dizendo, justamente pensando na consequência disso. E a gente está num momento em que não há nem liberdade de expressão, nem liberdade de imprensa. O que a gente vê é uma violência absurda em todos os sentidos quando a gente fala de cidadania. Pois é, a Ruth Yara Lopes aqui, um beijo, Ruth. Existe a verdade após verdade. A Nárima aqui falou, explicando que o marido da Carla Zambelli é militar do alto escalão no Planalto. O marido da Carla Zambelli é capitão, ele é o principal comandante da Força Nacional, tá? Para a gente contextualizar. Então, quer dizer, eles devem conversar lá na cozinha deles sobre essas operações que estão acontecendo, né? Mandar um beijo também para o Rogério Matucci, que está sempre com a gente aqui. O Rogério, que é um guerreiro aí do campo progressista e está sempre acompanhando a gente. Então, pessoal, é importante a gente saber hoje como é que está funcionando, né, essa estrutura, esse DOI-CODE hoje no país. Quando a gente vê essa operação que está acontecendo na Polícia Federal do Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal, a mando do Jair Bolsonaro, né, porque é uma Polícia Federal de Brasília, que está sendo comandada diretamente pelo senhor Rolando de Souza, que é o bonequinho, né, o fantoche do Alexandre Ramagem, né, ele que está conduzindo essa operação, e a gente vê o que acontece nas redações, né? Nas redações tem dois tipos de censura que estão sendo feitas. Um através da cooptação, que isso é fácil de fazer, então, Rede TV, SBT, Record, que são amigos, né? Edir Macedo, vamos dar nome aos bois, né? Edir Macedo, que comanda o Republicanos, que é o partido onde hoje está o Flávio Bolsonaro, que está a ex-mulher do Bolsonaro, o Republicanos, que é comandado pelo Edir Macedo, comanda também a TV Record, então lá não se fala nada. O SBT, né, do sabujo Silvio Santos, ele é já um aliado da ditadura desde aqueles tempos que ele recebeu a concessão pública. E a Rede TV desse Marcelo de Carvalho, que apareceu aí também mega oportunista, né, com uma carinha de neoliberal, mas é um ignorante em muitas questões e que desde a campanha vem defendendo. Quem não se alinha ao bolsonarismo, né,
não vira fantoche da SECOM, tá tomando pau, né? A Folha de São Paulo está tomando pau, a Globo, inclusive, né? Provando do mesmo remédio aí, que ela adora fazer com os adversários dela. E como é que está sendo feita essa repressão? Uma é através desse controle, né? Verbas públicas vão para o SBT, vão para a Record, vão para a Rede TV, e os donos mandam os jornalistas calarem a boca, porque a gente soltou, inclusive, uma matéria da Raquel Sherazade, que ela, agradecendo a um comentário de um rapaz que comentou no Twitter dela, do cala-boca na redação do jornalismo do SBT, né, e que só continuaria assistindo por ela agradece, depois ela faz uma ofensiva, a matéria está aí na fórum para vocês verem, e, por outro lado, é através da milícia armada, da milícia virtual, que tenta coibir e perseguir jornalistas nas redes. Essa fórum aqui, a fórum que vocês assistem, foi a primeira a ser processada durante o governo pelo senhor Jair Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. A gente responde esse processo até hoje e está sendo tocado para frente, porque é um processo perdido, né? Estão acusando a gente aí em relação àquela foto homérica do Lula Marx, que fala que o Jair Bolsonaro está tuitando que que não ia visitar o Eduardo Bolsonaro na Papuda. Lembram disso, quando ele era deputado? Então, esse é o processo que a Fórum leva. Depois disso, a gente viu a perseguição que o DOI-CODE do Bolsonaro está fazendo. E agora, a cobertura dos jornalistas, tem jornalista apanhando na rua, tem jornalista que vai lá no cercadinho do Palácio da Alvorada, veja o que acontece nas lives diárias lá. O Bolsonaro incita os apoiadores dele a agredirem os jornalistas. Começou com agressão verbal, agora tem jornalista apanhando na rua. É assim que funciona a ditadura. Tá? É assim que funciona. E uma questão muito importante, né, que a gente vai trazer aqui, essa política genocida, essa necropolítica, está sendo levada através do extermínio, da dizimação da população mais pobre, né? E o maior exemplo disso é o menino João Pedro. Ontem teve uma outra operação, né, Eliane, uma outra operação lá no Rio de Janeiro, que uma menina de 20 anos, se não me engano, enquanto dormia, foi atingida na cabeça. Foi atingida. A Eliane vai trazer mais informações sobre isso, que é a Luto e Luta por João Pedro. É um movimento que está começando hoje, é isso aí, né, Eliane? Isso. Decidiu-se unir as forças justamente para que a gente consiga lutar para parar essa política de genocídio da população negra, especificamente, por conta das forças do Estado. O Estado vem exterminando sistematicamente as pessoas negras que estão na periferia. Então, todos os periféricos, para o Estado, são assassinos em potencial, são bandidos em potencial. Nas favelas existe um movimento, sim, mas não são todos que estão ligados ao movimento, e a gente precisa também parar para pensar por que essas pessoas se ligam ao movimento, né? Porque a gente também sabe quem é que financia todo o crime. Então, hoje, às 18 horas, dentro do site da Coalizão Negra, no Facebook da Coalizão Negra por Direitos, vai acontecer 3 horas de manifestação e de falas de mais de 700 entidades ligadas ao movimento negro. O manifesto já está publicado também, já tem mais de 2.200 assinaturas de pessoas da sociedade civil sem ligação nenhuma a nenhum movimento. Então, é muito importante que a gente perceba que tudo isso, esses assassinatos, porque não é possível que a gente continue achando que está tudo bem a polícia entrar na favela e sair atirando nas pessoas que estão dentro de casa porque são pretos e porque eles têm perfil de bandido. A gente sabe muito bem que quando a polícia sai com as suas viaturas, elas têm um objetivo, que é exterminar. E quem tem o perfil para ser exterminado somos nós, os negros. João Pedro, dentro de casa, aos 14 anos, brincando com 5 amigos, foi assassinado cruelmente. E não teve o direito nem de ter sido socorrido. Colocaram o corpo dele dentro de um helicóptero, esperaram ele morrer para levar ele para o IML.
para que ele pelo menos entrasse para a estatística. Só que as pessoas negras não querem mais. Nós negros não queremos mais virar estatística. Nós não vamos cair no esquecimento, porque somos muitos sendo assassinados o tempo todo. Então a gente espera que pelo menos exista uma sensibilidade sobre essa questão, porque o governo do Estado federal, o governo do Estado brasileiro trabalha numa lógica de genocídio, que é o que a gente tem chamado de necropolítica, que é um termo vindo de um filósofo chamado Akin Mbembe, que é congolês, e tem um trabalho muito importante nesse sentido. E a gente percebe que a gente tem uma política de Estado que determina quem pode viver e quem pode morrer nesse Brasil. E a gente está vendo exatamente por conta da Covid, quem é que está morrendo mais. A gente está vendo que a polícia não está esperando a Covid matar essas pessoas, eles estão lá se aproveitando do fato de essas pessoas estarem dentro de casa para que elas sejam mais facilmente exterminadas. E depois eles vão dizer que foi auto de resistência, ou eles vão dizer que estavam usando droga, ou que eles estavam comprando, enfim. Então, o que a gente pede de verdade é que a sociedade brasileira se una contra o genocídio dessas crianças, porque são crianças. Pois é, a gente vai acompanhar, vamos ver se a gente traz amanhã um dos diretores aí, né? Não sei como é que fala isso, mas das pessoas que estão à frente desse movimento, né, Eliane? Uma das pessoas que está construindo esse movimento. Luto e Luta por João Pedro, que virou já um nome, né? Mais um, na verdade. A gente tem tantas crianças que estão sendo mortas. Crianças, gente. Vem gente comentar no chat, mas ninguém faz manifestação contra o tráfico. Lógico que faz, sabe? Acontece que estão sendo mortas crianças pela polícia, dentro de casa, né? Pessoas estão sendo baleadas dormindo. Isso é um absurdo. Vê se isso acontece lá no Leblon. Vê se isso acontece em Copacabana, em Ipanema. E vai ver onde é o consumo maior de cocaína. E outra coisa, a gente fala do João Pedro, mas as comunidades em São Paulo estão sendo exterminadas também. Depois do baile funk, onde as pessoas foram atropeladas pelos policiais, um baile onde tinha adolescentes. Gente, é uma hipocrisia enorme quando a gente fala dos batidões nas comunidades. É batidão na comunidade. Na festa da socialite, também rola funk, mas rola outras drogas, muitas outras drogas, e você não vê a polícia dando batida. Não vê. Então, quem é que alimenta o tráfico? E muitas vezes o traficante, ele vende para essas pessoas que vão lá para matá-lo. Não faz sentido. É outra coisa que precisa ser combatida. É outra coisa. Existe muito poder e muito dinheiro nesse processo todo. Mas eles precisam justificar a existência dessa violência. Então, eles usam dessa forma. Então, na verdade, o que a gente gostaria de pedir é que vocês deem uma olhada lá na matéria que está lá dentro do site da revista Fórum, e que, se puderem e se sensibilizarem, usem as hashtags que esse texto traz para fortalecer esse movimento e não deixar o nome do João Pedro e de tantas outras crianças no esquecimento e serem só mais uma estatística. É isso aí. Pessoal comentando aqui, né, que eu falei dessa questão, né, o Salomão, a gente tinha falado, ninguém faz manifestação contra o tráfico. O Salomão, não é questão de ofender, não estou ofendendo ninguém, não é sem, ele falou nobre, sem ofensas, mas para outro comentário aqui, né? A gente tem que contextualizar, né? O tráfico é um problema, mas é um problema a milícia que comanda hoje esse tráfico. É um problema o consumo de drogas dentro das classes altas que sustentam isso. É um problema, sobretudo, é uma estrutura social que reprime pessoas. E quando a gente fala do João Pedro tem muitas caras, né? Tem muitos rostos no Brasil. Tem o rosto indígena, tem o rosto das comunidades quilombolas, tem o rosto de periferias de todo o Brasil que estão sendo exterminadas por essa política genocida, né? Principalmente que está sendo usado, hoje o coronavírus está sendo usado para isso. Sim, para exterminar essas pessoas. E está tudo bem.
essas pessoas morrerem e as vítimas dessa violência viraram as grandes culpadas, porque a gente vê as matérias aparecendo na TV e dizem assim, nossa, mas as comunidades continuam fazendo baile funk. Gente, quem mora na comunidade, que lida com a polícia, o Covid não é nada, porque essas pessoas elas não têm ideia se elas vão conseguir chegar amanhã. João Pedro não teve um amanhã, aos 14 anos, enquanto se protegia do Covid, dentro da casa de um tio, foi assassinado pela polícia. Então, quem mora nas comunidades, e aí no Rio, em São Paulo, aqui em Santos, em Fortaleza, o Nordeste, Salvador, a violência nas comunidades em geral, no Brasil. As comunidades quilombolas são atacadas pelo Exército, pela Guarda Florestal, que é ligada diretamente ao governo federal. Então, assim, ser periférico é ser alvo. E o Covid pode matar? Pode. Mas as pessoas podem matar muito mais. Então, para além de os negros se movimentarem pela própria vida, é hora da sociedade branca entender a responsabilidade que tem também na manutenção dessas vidas. Esse é um chamado importante. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando, então, toda o luto e a luta por João Pedro, e hoje a gente está aqui afiado em cima de tudo que está acontecendo. Estou aqui no WhatsApp, estou falando, inclusive, agora com a assessoria do deputado Márcio Gerri, o Márcio Gerri, que ontem foi o primeiro a se manifestar sobre essa antecipação que foi feita pela Carla Zambelli no Congresso. Ele denunciou isso, então, Márcio Gerri, um abraço para você, meu camarada. Márcio Gerri, que é lá do Maranhão, e eu estou em contato com a assessoria dele. Ele deve participar aqui do Fórum 11h30 para falar um pouco do contexto político que envolve essa investigação. É importante que a gente fale, pessoal, que todo esse movimento de corrupção, todo esse esquema de corrupção, que no Rio de Janeiro isso existe a rodo há muito tempo, tem que ser investigado. Mas será que só no Rio de Janeiro? Será que os poucos aliados do Bolsonaro, como teve um governador do Norte, eu não vou falar o estado para não incorrer em erro aqui, que é amigo dele, que já teve suspeita e não teve essa repercussão toda, e sumiu o caso, né? De repente desaparece, é uso político. A gente hoje está diante de um novo boicote, tá? Então, vamos trabalhar contra isso, continuar aqui na trincheira da informação, acompanha aí a cobertura pela Fórum, a gente está trazendo novas informações, já tem matérias novas, eu estava vendo aqui com o pessoal da redação, e às 11h30 o Renato Rovai e a Adri de Lorenzo vão falar um pouco mais aí sobre essa questão, fazer uma análise que com esse andamento dessa operação já desencadeada e provavelmente já com alguma informação sobre o depoimento do Paulo Marinho, que está acontecendo agora, lá na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde estão sendo levados tudo que está sendo apreendido nessa operação da Polícia Federal de Brasília. Vamos lembrar isso. Certo, Eliane? Certíssimo, gente. Prazer estar com vocês aqui de novo. Vamos nos ver de novo amanhã de manhã, com mais informações de qualidade no canal da Fórum, aqui no Fórum Café. É isso aí, obrigado pela companhia de vocês. Amanhã a gente está de volta às 8h30 da manhã. Um beijo no coração. Beijinho.